Vocês sabem que o ciclo da Revolução Burguesa, um processo multissecular, onde se dá a crise das instituições feudais, a emergência das instituições da sociedade capitalista, esse processo, que começa lá por volta dos séculos XIV e XV, toma uma fisionomia mais ou menos clara no século XVI, se acelera no século XVII e toma forma na Europa Ocidental e na América do Norte, leia-se, o que hoje chamamos de Estados Unidos. Esse processo toma forma na transição do século XVIII para o século XIX. Esse processo é aquele que constitui a gênese e, eu diria, os primeiros elementos de afirmação do que chamarei aqui de mundo burguês, porque ele é produto da ação revolucionária da burguesia, que reuniu em torno de si todo o conjunto de classes subalternas e exploradas da ordem feudal. Que classes eram essas? Os artesãos, os camponeses e o nascente operariado. Lembre-se que a Revolução Industrial eclode fundamentalmente na Inglaterra e depois na Bélgica, no final do século XVIII. A Revolução, o que se chama Revolução Industrial, é parte do ciclo da Revolução Burguesa. Quando a gente pensa em Revolução Burguesa, a gente pensa imediatamente nas revoluções inglesas, 1640, 1688, e na Revolução Francesa, o 14 de julho de 1789. Ora, meus amigos, estes são apenas marcos políticos de um processo muito maior, muito mais abrangente, que começa quando grupos de mercadores, grupos mercantis voltados para o comércio, enricam, começam a ficar ricos, não é? Com as expedições ao Extremo Oriente, ao Médio Oriente. Na verdade, tudo começa com as cruzadas, não é? Que a partir do século XI fazem renascer o comércio na bacia mediterrânea, depois as expedições ao Extremo Oriente, depois a expansão para oeste, a chamada descoberta da América, a exploração da África. Os grupos mercantis se consolidam economicamente, favorecem o surgimento dos estados nacionais, fomentando o absolutismo. Consolidada sua condição econômica, esses grupos mercantis que vão constituir a burguesia, podemos dizer, esses grupos burgueses, tratam de conquistar a hegemonia cultural. Isso se obtém ao longo dos séculos XVII e XVIII. Uma das expressões desse processo de conquista da hegemonia cultural pelos segmentos burgueses é aquilo que nós chamamos de Ilustração, o século das luzes. E isto culmina quando este segmento burguês revolucionário aglutina em torno de si o chamado Terceiro Estado e assalta o poder político feudal e instaura o Estado burguês. A tomada do poder político pela burguesia é a culminação de um longo processo econômico e social. A burguesia realiza uma monumental revolução. Monumental revolução. E a primeira metade do século XIX é aquela em que a Revolução Industrial se consolida e já vai experimentar uma mudança de qualidade. A partir de 1860, 1870, ocorre a chamada segunda fase da Revolução Industrial, ou segunda Revolução Industrial, que é uma verdadeira revolução tecnológica. Mas, sobretudo, se consolidam os traços fundamentais da nova sociedade, da sociedade burguesa, da sociedade assentada num modo de produção
que Marx vai analisar e vai chamar de modo de produção capitalista. Na primeira metade do século XIX, o desenvolvimento capitalista na Europa já era muito igual. Inglaterra e Bélgica estão incorporando todas as atividades econômicas ao marco capitalista. Já há um desenvolvimento industrial significativo. A Inglaterra passa a ter uma classe operária no sentido moderno, o proletariado industrial. Na França, esse processo não segue simetricamente a cronologia inglesa. Na França, o desenvolvimento das relações capitalistas é mais lento. Mais lento ainda, ele se apresenta na Alemanha. Ou seja, já havia ali um desenvolvimento desigual do capitalismo. Mas uma coisa era clara. A humanidade, naquele espaço geopolítico, a Europa Ocidental e os Estados Unidos, especialmente o norte dos Estados Unidos, ali a humanidade entrava num novo patamar, num novo ciclo de desenvolvimento. É evidente que as mudanças societárias ocorrentes foram de vulto, foram de monta. Hoje, para nós, é muito fácil falar, por exemplo, sobre o direito de ir e vir, não é? Nós vivemos no Brasil hoje, me parece inconteste, uma democracia política. Faz parte do elenco de direitos democráticos o direito de ir e vir. Se eu sou maior de 18 anos, eu posso ir para onde eu quiser sem ter que dar satisfação a ninguém. Somos livres quanto a isso. Isso é uma conquista burguesa. Na ordem feudal, a massa dos homens, servos, estava presa à terra, não podia se deslocar sem permissão do seu senhor. Um exemplo importante de direitos democráticos que nós temos é, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio. Ninguém pode entrar na tua casa depois que o sol se põe. Ninguém pode entrar na tua casa antes que o sol se levante. Inviolabilidade do domicílio. Esses direitos, que há pessoas que acham que eles sempre existiram, eles não têm mais de 200 anos. Isso é uma conquista da Revolução Burguesa. É claro, não é? Todos nós aqui somos livres para ir amanhã para Paris, não é? Passar o fim de semana em Paris. Tem um probleminha. É quem vai pagar a despesa. Mas, do ponto de vista político, vocês e o doutor Antônio Hermílio de Moraes podem se locomover para onde quiserem. A inviolabilidade do domicílio também é uma garantia, não é? Eu, há 2 anos atrás, dava uma aula dizendo dos direitos de cidadania, e quando falei na inviolabilidade do município, uma negra que estava na segunda fila olhou para mim e disse assim: "Oi, professor, lá na comunidade onde eu moro não é assim, não. A polícia mete o pé na porta a hora que ela quer, e a gente fica caladinho se não morre." Pois é, isso é a democracia burguesa. É isso mesmo. Teu direito está consolidado. Você pode ir para Paris amanhã, e a hora que o policial, a PM, meter o pé na tua porta, arrombar a tua casa, você pode dizer: "Olha, não pode, o meu domicílio é inviolável nesse horário." E aí a gente vê o que acontece depois. Mas, de qualquer maneira, essas mudanças sociais alteraram completamente a face da Europa. E num sentido, apesar da minha glosa agora, num sentido emancipador. Emancipador. Ter direitos formais é um passo para reivindicar a sua transformação em direitos reais. Não subestimemos essas formalidades. Atenção para isso. Mas não há dúvida nenhuma que esse trânsito custou horrores aos trabalhadores. Horrores. Entre 1780 e 1830, em toda a Europa Ocidental, onde se desenvolvem as relações capitalistas e, portanto,
se constrói o regime burguês, os trabalhadores do campo e da cidade, camponeses e artesãos, e a nascente classe operária, foram brutalmente penalizados pelo pauperismo. Aliás, entre os anos 30 e 50 do século XIX, é abundante a literatura sobre o pauperismo. É abundante. Seja oriunda de pensadores conservadores, alguns reacionários que queriam restaurar o antigo regime, seja de pensadores que estavam querendo ir além da sociedade burguesa.